Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, estamos agradecidos, Senhor, nesta hora. Obrigado por tudo, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. E aqui nós estamos, Pai, para mais uma vez cultuar a Ti e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe através da palavra, Senhor. E assim, Pai, venha nos dar um culto abençoado na Tua presença, Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, toma o controle de tudo, Senhor, de mim mesmo. E assim, Pai, que o Senhor esteja juntamente com cada um de nós, ó Pai. Unge, Senhor, a minha voz, unge o meu pensamento, tudo, Pai. Eu peço a Tua ajuda, a Tua unção, para que cada palavra que sair daqui, ó Pai, o Senhor possa se agradar e assim abençoar todos nós, ó Pai. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de eu expressar essa palavra, Senhor. E eu te agradeço por tudo isso, Senhor, pelo companheirismo com os irmãos, nossos pastores aqui, ó Pai. Obrigado por tudo e assim, Pai, que tudo seja para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus, o Teu Filho, assim pedimos. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que estamos aqui, né, para cultuar o Senhor. Quanto Deus tem dado essa oportunidade, nós vamos fazer, né? Vamos ler a palavra então, irmãos, para nós ganhar um pouco de tempo. Eu quero ler aqui com vocês em Efésios capítulo 2 e no versículo 13. Efésios capítulo 2, então diz no versículo 13 em diante, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos. Podeis assentar, vocês fiquem à vontade na presença de Deus. Graças a Deus. Então eu gostaria de dar um título para isso que veio ao meu coração de falar, né, aqui com vocês, de nós conversar. E lendo a mensagem aqui, o qual eu tenho nas minhas mãos, eu quero falar sobre o Evangelho que prepara. Esse é o título que eu senti de dar no meu coração.
segundo a leitura que veio, que nós estávamos lendo aqui, né? Então, o Evangelho que prepara. E o Evangelho, nós sabemos, irmãos, que a palavra, né? O Evangelho, para algumas pessoas, elas são estranhas, né? Ela se torna estranha a palavra para algumas pessoas. Elas ficam distantes de Deus. E nós sabemos bem claro e bem objetivo. Eu sempre, quando eu saía com os irmãos, eu gosto de ser bem objetivo. Às vezes é meio duro de falar, mas eu procurava falar bem sério, que nem os outros, bem firme. Então a palavra para algumas pessoas ela se torna estranha. Por quê? Porque nós temos a experiência, o batismo em nome de Jesus Cristo, por exemplo. Ela para muitas pessoas, ela é estranha. Porque elas não receberam ainda como nós recebemos de Deus, aquela revelação de que o batismo em nome de Jesus Cristo é real. Por exemplo, eu estava pensando esses dias atrás sobre uma criança, aquele jovenzinho que são batizados de 10, 12 anos, por exemplo. Eu estava pensando isso comigo, né? Esses jovenzinhos devem saber o que o batismo em nome de Jesus Cristo representa para eles. Porque eu vou me batizar porque o meu pai disse que é para salvação. Mas eu quero dizer assim, eu pensando assim e vejo dessa forma, que os jovenzinhos de 10, 12, 13 anos que vão se batizar, que são batizados, você deve pensar nisso, o que ele representa, o que o Evangelho, a palavra representa para você, o que o batismo representa para você, né? O que é a palavra? Não é porque o teu pai falou, a tua mãe falou, mas o que representa para você, a coisa individual. Então você deve pensar nisso, né? Aí quando você vai ali para ser batizado, você sabe o que o Evangelho está representando na tua vida. Então é assim. E o Evangelho, então, ele faz isso. E a gente sabe que as pessoas ficam mais distantes de Deus, porque elas até não aceitam. Mas tudo isso que eu estou citando aqui, eu uma vez ouvindo o pastor Oswaldo aqui falando, eu anotei. E o trabalho do Evangelho, que a gente sabe, o trabalho do Evangelho é salvar almas, não é verdade? Quando a gente sai ali para evangelizar, fazer um evangelismo, alguma coisa assim, o que a gente está olhando? É a alma da pessoa, né? Nós estamos olhando se ela tem uma casa bonita, se ela tem um carro bonito, embora que isso é bom, mas nós olhamos a alma da pessoa, né? Porque esse é o trabalho do Evangelho, é salvar a alma da pessoa, né? E às vezes as pessoas até ficam emocionadas, o irmão veio na minha casa e veio me visitar, que bom, né? Porque eles se sentem assim, tem aquele companheirismo com a gente, mas nós temos o objetivo que o Evangelho faça o trabalho de salvar a alma da pessoa, né? Esse é o nosso desejo, né? E daí o Evangelho também ele faz aquela separação. Como Paulo disse, o Evangelho ele separa o joio do trigo. Então, ele além de fazer esse trabalho de salvar a alma, ele está separando o joio do trigo. Então, veja como o Evangelho é uma coisa bem... Ele é assim, vamos dizer assim, é simples, mas ao mesmo tempo ele mostra o certo e o errado, né? Às vezes nós não queremos falar, às vezes alguma palavra para ferir, né? Mas o próprio Evangelho, dependendo da palavra que nós lermos aqui, ele já está dizendo nós estamos certo ou estamos errados, não é verdade? Então, e é assim o Evangelho, ele vai nos preparando para nós ser melhores cristãos, para nós atingir o nosso objetivo. E assim vai indo. Deus veio trazendo uma mensagem para o mundo, né? O Evangelho é este. E Deus deu uma mensagem para o mundo. E a mensagem qual é? É Mateus 1. Eis que uma virgem conceberá, né? Eis que... E ali vai, você sabe toda essa história. Isaías 7. É o cumprimento de Isaías 7. Esta é a mensagem para o mundo.
para todas as pessoas. Veja que é o evangelho que veio preparar. Mas a gente sabe que Deus também está separando o joio e o trigo. Então quem Deus vai preparar? Aquele que aceitar o evangelho, aquele que receber no seu coração. Então esta mensagem, este evangelho que Deus deixou para o mundo ver, é Jesus Cristo, que é o único que prepara o homem, que diz que onde o homem está certo e onde que o homem está errado. Eu posso errar aqui na frente, mas o evangelho não erra, nós sabemos que ele não erra, né? Ele vai dizer, irmão, tu está certo, tu está errado. É o evangelho que diz isso. Mas nós cremos que por receber este evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João, nós cremos por fé e nós estamos lutando por isso, que o evangelho está nos preparando. E a gente sabe toda essa trajetória que o mundo agora está enfrentando, esse Covid, todo esse negócio todo que está no mundo todo, a gente sabe que isso são coisas que realmente tem que acontecer, porque é a permissão de Deus. Mas o evangelho que está fazendo para nós mesmos aqui, é uma separação, porque ele vai nos colocar na nossa posição de cristão. Nós não vamos ficar agarrados com aquilo que perece, que a gente sabe que essas coisas aqui materiais, que são coisas que perecem. Nós vamos ficar com aquilo que nos dá vida eterna, e o que nos dá vida eterna é Jesus Cristo. É o único que prepara o homem, é o que me prepara, o que me ajuda. Embora que nós erramos, falhamos, tropicamos, mas é como disse o nosso profeta, o bom soldado é aquele que levanta, pega a sua arma, mesmo ferido, ele segue em frente. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo lá na frente para chegar. E assim é nós, ferido, machucado, alguma coisa nos atingiu, mas nós temos um objetivo, que é o evangelho que nos prepara, que nos dá a paz para o nosso coração. É o evangelho da paz. Graças a Deus por isso que nós temos recebido esse evangelho. Eu dou graça por esse evangelho, embora que eu ainda não sou o que deveria ser, mas estou lutando. Deus sabe, conhece o meu coração. Eu estou lutando, Deus sabe, conhece o teu coração da mesma forma, e sabe onde você está, os teus passos, onde você está firmado, e é daqui em diante que Deus está olhando, não olhando aquilo que ficou para trás. Deus sabe aonde nós estamos firmados e o nosso objetivo. Ele está nos preparando para nós chegarmos todos nós juntos e lutarmos até o fim, porque Jesus disse, ao que vencer. E quem vai vencer? É os cristãos, é os seus filhos que vão vencer, é o que vão chegar lá, é o que vencer, Graças a Deus. Então esse é o evangelho que nos prepara para a salvação, para nós termos tudo isso que nós temos hoje, alegria no nosso coração. Eu quero citar alguns parágrafos da mensagem do profeta aqui, dentro desse tema. A mensagem que eu tenho aqui nas minhas mãos é o super sinal. E eu quero citar, falando alguma coisa, eu achei muito interessante, porque esse evangelho, porque Deus é o único que pode preparar o homem. Até hoje, ontem eu fiquei sabendo que faleceu um tio meu ali, onde nós estávamos indo ali em Quatro Irmãos, e aquele meu parente, aquele irmão da minha mãe, eu acho que Deus ainda vai dar uma recompensa para ele, porque ele cedeu a casa dele, nós fomos ali, fizemos culto. O irmão Oresta foi várias vezes lá na casa daquele senhor lá, com a esposa dele, aquela magrinha, o irmão Milton, o irmão José também foi lá, enfim, e ele faleceu, está um pouco doente, mas eu creio que Deus deu uma oportunidade para ele. Agora o que resta é nós esperar em Deus, porque se ele cedeu, Deus por certo vai dizer alguma coisa para ele. Eu já falou, vai dizer alguma coisa para ele, mas nós fomos lá com o evangelho, para quê? Para preparar ele, mas ele não quis aceitar, não quis ser batizado. Deus sabe todas as coisas. O nosso trabalho de enviar o evangelho, de mostrar o evangelho, foi feito.
Foi feito, Deus sabe todas as coisas. E quem sabe um dia, a gente possa voltar lá na casa dele. Mas Deus sabe todas as coisas. Então é por isso, irmãos, eu estava pensando. Às vezes nós pensamos, mas já eu estou velho, já estou isso, ou eu sou muito novo para ser um crente, um cristão. Não tem idade, irmãos. Quando a coisa é para acontecer, ou bem ou mal, ou se tu estiver bem, hoje pode te dar Deus disser, vou recolher o meu filho e te dar um cardíaco, hoje é noite, e você vai, com 20 anos, 30 anos. Como você pode viver 50 anos com enfermidade? Mas se Deus não preparar a pessoa, ela não vai, ela fica ali. Deus tem que preparar o ser humano para ele partir dessa vida. Então, eu vejo assim, minha mãe, vocês conheceram, lutou anos com enfermidade. Eu trouxe ela na igreja várias vezes no colo, mas ela lutou. Agora, Deus é que sabe todas as coisas. O meu trabalho, o trabalho da igreja aqui foi feito. O evangelho foi anunciado. Deus sabe todas as coisas. Então, veja aqui, irmãos, voltando aqui na mensagem, no parágrafo 7, 8 e 9, aonde eu vou ler. Deus sabia o fim desde o princípio. Portanto, Ele pode planejar tudo que funcionará para a sua glória. Veja, irmãos, às vezes nós pensamos em alguma coisa, mas Deus sabe tudo. E isso nos dá coragem, porque saber que não importa o que venha ou o que vá, Deus está fazendo tudo. O relógio está marcando a hora certa pontualmente. Às vezes ficamos cansados, chateados. Nós nos apressamos, pensamos, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Mas lembre-se, o relógio de Deus está exatamente no ponto certo. Veja, irmão, que coisa preciosa. Todas essas coisas devem ser assim. Tudo deve ser feito de acordo com o seu grande conhecimento, sua presciência, pois pela presciência Ele poderia predestinar, não por seu desejo, mas pelo seu conhecimento. Deus não predestina por seu desejo. Veja, um ensinamento para nós aqui. Isso aqui é um ensinamento, irmãos, para cristão. Irmãos, você sabe melhor do que eu, quem foi nas religiões aí fora, que nós não vimos essas coisas. Você sabe melhor do que eu, quem já esteve lá. Eu saí daquela igrejinha que adorava o santinho lá, e vocês sabem, né? Não vamos falar o nome, mas era o que eu sabia. Mas agora, isso aqui eu nunca ouvi. Então, vamos voltar aqui. Deus não predestina por seu desejo. Ele não está desejando que ninguém pereça, mas por sua presciência, Ele sabia quem aceitaria e quem não aceitaria. Então veja, irmão, ninguém pega Deus de surpresa, pensando que Deus esqueceu, pensando, não, agora tem o Covid, Deus esqueceu quem vai ser salvo. Não, Deus não esqueceu. Deixa esse demônio desse Covid aí fora, porque Deus tem os seus, e os seus estão guardados. E nós vamos caminhar nessa cidade, pode ter certeza, eu estou confiante, nós vamos caminhar, e isso vai passar longe dos seus filhos. Não vai chegar, porque Deus tem nos predestinou para o Evangelho, para nos preparar. É para isso que nós estamos aqui, para ser melhores cristãos, e um dia nós e descansar. Vamos ter que lutar aqui nessa vida? Quem disse que não? Quando Jesus esteve na terra, o que ele fez? Ele anunciou o evangelho, ele curou os enfermos e fez o trabalho dele, porque era o trabalho dele na terra. E ele sabia que as coisas iam ser difíceis. Por quê? Porque o pai dele tinha dado ordem para ele fazer aquilo. Mas nada pode segurar
quando tudo se cumpriu ao terceiro dia, ele levantou, todos aqueles levantaram junto com eles, os patriarcas, todos, porque a palavra se cumpriu. Teve trabalho, teve suor, teve, mas teve a vitória. E ele diz assim, então: portanto, ele pode fazer tudo funcionar de acordo com o seu grande relógio que está batendo. Né? É o relógio de Deus. A pessoa pensa, deu peste, deu terremoto, o relógio de Deus já está atrasado. Não, o relógio de Deus já contou isso há muito tempo atrás, pois ele pode prever o fim desde o princípio. Viu? Ninguém vai pegar Deus de surpresa. E, portanto, ele sabia que nós viveríamos nesse tempo. E ele sabia que este seria o nosso tempo. Veja, irmãos, nós temos que ficar felizes por esse ser o nosso tempo, né? Eu estou feliz porque é o meu tempo que eu reconhecer, eu fui batizado, e como eu falei, né? Esse é o meu tempo de reconhecer o Evangelho, de reconhecer uma mensagem como esta, né? Pois nós vamos ler mais adiante. É o tempo que Deus deu para mim, esse é o meu tempo. Ele tinha planos para este tempo, ele teve plano para todos os tempos, e nunca um dos seus planos falhou. Ele está sempre no tempo certo. Amém. Graças a Deus. O plano de Deus nunca falha. E Deus está no tempo certo. As pessoas, agora tem isso, tem aquilo. Não. Deus continua caminhando, o reloginho de Deus está marcando, não falta segundos, milésimos, centésimos, nada, está tudo bem certinho, né? É só nos esperar com paciência no Senhor, porque vai chegar. E ele diz assim, continuando: e agora encontramos praticamente a mesma coisa existindo hoje, quando sabemos que estamos vivendo na hora em que a escuridão está para cobrir a terra e as pessoas. E descobrimos que todas essas conquistas modernas de super-era e assim por diante em que vivemos são apenas sinais de densa escuridão no reino espiritual. E estamos na era da igreja de Laodiceia, onde eles são mornos. Eles podem ir à igreja e as pessoas vão e parece ter um zelo ir à igreja, mas para saber alguma coisa sobre o Espírito, sobre o tempo em que eles estão vivendo, alguns deles são tão cegos quanto podem sobre essas coisas. Não importa o que Deus faça e quão bem seja provado pela sua palavra, ainda assim eles não podem ver. Eu me pergunto se não é simplesmente como ele disse: tem olhos, mas não podem ver. Devemos olhar ao redor e ver que todas essas coisas estão acontecendo. São um sinal de que o fim está próximo, porque estas coisas que estão previstas para este tempo. Então veja, irmãos, e às vezes nós pensamos assim que essas doenças, não só isso agora, mas essas doenças que existem no mundo todo, e que estão surgindo e que vão surgir enquanto Deus não recolher o seu povo e nós estivermos aqui. E a gente tem que estar ciente que no nosso tempo, esse tempo ao qual nós vivemos, as doenças vão surgir, o nosso organismo se torna fraco, as crianças são mais fracas um pouquinho, e assim vai. São coisas que é o tempo, é o relógio de Deus que vai estar rodando, né? Porque tem que acontecer enquanto nós estivermos aqui. É o plano de Deus, é tudo perfeito para Deus. E eu quero que você observe a imutável continuidade da palavra de Deus e suas obras, vem? Ele nunca muda o seu plano.
Ele nunca muda suas maneiras. Assim a Escritura está em perfeita continuidade. Tudo que Deus faz está em continuidade com o que Ele fez, tem? E o que Ele fez a primeira vez, Ele fará a segunda vez, né? E da mesma maneira. E para provar isso a você, Ele fez as leis da terra, por exemplo, aqui. E Ele sempre deu ao seu povo um sinal antes do evento acontecer. E agora, Ele sempre faz isso, e Ele sempre fará isso, porque Ele é o Deus imutável. Eu sou Deus, Ele disse, eu não mudo. O modo como Ele estabeleceu o seu programa no início, assim é em todas as eras, e Ele nunca o muda. Aqui mais um pouquinho para uma reflexão. Quando Ele colocou o mundo para girar em um ciclo de 24 horas, podemos ter horários de verão e todos os tipos de tempo, mas isso nunca muda a rotação da Terra. Ele completa o seu ciclo a cada 24 horas em rotação. As estações nunca mudam. Deus tem maneira. Deus tem primavera, verão, inverno, exatamente como sempre foi. Não é verdade? Nós temos isso, desde o início lá, nós temos essas coisas aqui. E, por exemplo, hoje é inverno, não é? Nós estamos no nosso tempo de inverno. Então ele diz, e a continuidade das suas leis, e de sua palavra, e de suas obras, como tudo isso combina perfeitamente. Portanto, se pudermos ver o que era, poderemos saber o que será. Você pode basear seus pensamentos nisso, porque as Escrituras dizem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, veja como o nosso profeta está assim clareando para nós, né? E é uma verdade, né? Desde que nós, vamos dizer assim, era criancinha, nós temos inverno, verão, primavera e assim vai indo. É a natureza, é o giro, né? É 24 horas, Deus não mudou o seu plano. Às vezes as pessoas até xingam, mas podia ser isso, podia ser aquilo. Não, o plano de Deus é assim. O reloginho de Deus é 24 horas e não altera um minuto sequer. E nós vamos ter primavera, vamos ter verão, vamos ter inverno e assim vai indo. É a continuidade. E Deus vai preparando dentro dessas estações e Deus vai nos preparando também. Dentro 24 horas nós estamos hoje aqui, daqui algumas horas vamos estar de pé num novo dia novamente, né? Vamos estar trabalhando, vamos estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o plano de Deus é assim. Deus dá continuidade. E como eu disse, e quando chegar o tempo certo de cada um de nós, então Deus vem e recolhe, vai tirar o que é seu. Né? Por quê? Porque o ciclo de Deus se completou na pessoa, se completou naquele homem, naquela mulher, né? Deus vem e recolhe o seu. Graças a Deus que Deus está nos preparando para isso, né? 24 horas por dia, você já imaginou, irmãos? Deus nos preparando 24 horas por dia, desde que nós levantamos, desde que nós nascemos lá, saímos do ventre da nossa mãe, né? E Deus vem, e Deus já tem nos predestinado, como nós ouvimos aqui, e Deus está nos preparando desde aquele dia. Pensa, irmão, quando nós não sabia nada, só, né, novinho ali mamando no seio da mãe, mas Deus, ó, o reloginho de Deus, ó, para esse filho aqui eu já sei o que eu tenho para ele, né? Então Deus não esqueceu, Deus sabe por onde eu e você vamos cruzar, desde pequenininho. O irmão Carlos teve uma enfermidade, eu tive uma enfermidade lá de pequenininho, mas Deus já sabia disso, que eu ia cruzar aquela enfermidade, e hoje eu estou aqui, né? Me preparando, não estou ainda 100%, mas estou me preparando, e assim é cada um de você. Não é, irmãos? Deus está nos preparando. Então não desanima, às vezes vem uma luta, não vamos desanimar, porque Deus está nos preparando para isso, para nós sermos melhores. Vamos continuar aqui, irmãos. Graças a Deus. No parágrafo
30 e 31, quero ler aqui, onde diz o irmão Brano aqui. Ele diz assim, ó: então a primavera, quando está agradável, quente, aqui embaixo, durante o inverno, ela voltará direto novamente, porque é a natureza se revelando. São as leis de Deus, seus sinais sempre previam seus eventos, assim como isso o faz quando você vê os gansos, índios. Então aqui ele fala sobre algo que ele viu lá. Você vê os gansos indo, os botões surgindo, as folhas caindo. Vejam, é a continuidade da natureza se harmonizando. A lei de Deus na natureza se harmoniza e ele prevê seus eventos. Isso sempre tem sido, nunca falhou e nunca falhará. Se seguirmos a continuidade da palavra de Deus, viu, irmãos? Aqui é que vem para nós, ó. Se seguirmos a continuidade da palavra de Deus, nunca falharemos também. E se não tornarmos a tendência moderna do dia e tentarmos injetar algo mais nela, mas apenas seguirmos a continuidade dela para esta era, né? Para mim, né? Está falando para mim isso aqui, né? Observe o que acontece. Nós vamos direto para casa também, num destes dias, né? Sempre acontece assim e nunca falha, né? Então é isso que o nosso profeta está dizendo, é nós ter a continuidade da palavra em nosso coração, na nossa caminhada. Como aconteceu com os nossos irmãos no passado, Abraão, Isaac, enfim, os patriarcas, aquelas irmãs que entregaram suas vidas por amor à palavra, mas era o tempo delas, e elas prosseguiram e alcançaram, porque Deus ele nunca falha, como nós ouvimos aqui. As promessas de Deus nunca falham, e elas em continuidade, nós em continuidade aqui, hoje, nesse tempo, vamos alcançar o nosso lar celestial uma hora dessa, quanto menos se espera, né? O mundo vai estar aqui agitado e meu desejo, eu sei que o desejo de vocês é que nós assim tenhamos uma vida melhor, né, do que essa, uma hora dessa, e nós vamos partir daqui, né? O irmão Brana diz assim que aqui no parágrafo 33 diz assim, então: e quando Deus está a ponto de enviar juízo, porém, antes de enviar, ele envia um profeta e manifesta a palavra. Confirma a palavra daquela era. Ele fez isso em todas as outras eras. Ele prometeu fazer isto nesta era. E ele fará isso nesta era, independentemente do que as pessoas dizem sobre isso. Ele o fará de todas as formas, porque ele não pode quebrar sua continuidade. É dessa maneira que ele planejou, e ele sempre faz do mesmo modo. Ele nunca deixa de fazer como ele fez na primeira vez. Agora veja como Deus fez. Como João Batista. Agora ele dá um exemplo da palavra, da Bíblia para nós. Como João Batista. Agora tivemos 400 anos antes, desde Malaquias até João. Veja. Não houve nenhum sinal, né? É verdade, se nós lermos de Malaquias até João, não houve nenhum sinal. Não houve nenhum sinal. Um profeta do Antigo Testamento com um espaço tão longo, exceto no tempo dos juízes, sem que houvesse um profeta. O que aconteceu para eles não terem um profeta durante esse tempo? Não havia a palavra proferida para esse tempo. Eles tiveram que esperar até o momento certo. Tiveram que esperar. Os irmãos que sabem que lê a Bíblia sabem disso, né? Que não houve. Eles tiveram que esperar. Mas o plano de Deus estava dando continuidade.
O relógio de Deus estava indo, as coisas estavam andando, né? Deus sabia o tempo certo. Daí ele diz assim, ele continua dizendo aqui, a profecia de Malaquias dizia, Malaquias 3, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face, e ele preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Agora, isso foi a profecia de Malaquias sobre a vinda do Senhor Jesus. Nada deveria acontecer durante aquele tempo. Quanto à igreja, então a igreja ficou acomodada e seguiu seu próprio caminho, até que o tempo da promessa se aproximou. Então aqui vem, ó. E quando o tempo da promessa se aproximou, Deus, de uma maneira sobrenatural, trouxe João à terra, né? Veja, né? A igreja estava caminhando do seu modo, e não havia palavra, não havia, né? Mas o reloginho de Deus estava girando, porque as coisas iam acontecer, né? Então Deus, no seu tempo, ó, Deus, de uma maneira sobrenatural, trouxe João à terra. Agora vem. E ele era um homem nascido de uma mulher, é claro, e sabemos que sua mãe se chamava Isabel e seu pai era chamado de Zacarias. Eles eram pessoas boas e o pai dele era um sacerdote. Era costume dos rapazes daquele dia acompanhar o pai em seu trabalho. Mas fomos ensinados que João, quando tinha 9 anos de idade, após a morte de seu pai, foi para o deserto e ficou sozinho até completar 30 anos. Então veja como é Deus, né? Um rapazinho com 9 anos de idade e já se separou, foi para o deserto. Por quê? Porque Deus tinha um plano para aquele rapazinho, para aquele jovenzinho lá. Deus tinha que tratar com ele, porque o que ele ia fazer? Eu anotei aqui qual era o trabalho de João. Aqui, ó, era o trabalho de João, era grande demais. E o irmão Brana fala mais embaixo que eu não vou ler, mas o trabalho de João era grande demais para a escola, vamos dizer assim, para uma escolaridade. Era demais o trabalho que João tinha que manifestar, tinha que mostrar, né? Era demais para uma teologia, né? Porque os pais de João, eles eram religiosos, eles eram bem religiosos, mas o trabalho de João era mais do que aquilo lá, muito mais. Ele tinha que anunciar o quê? O Messias, né? Por quê? Ele ficou no deserto, porque ali, ele no deserto, ele não aprendeu de nenhum homem sequer, mas Deus vinha diretamente e ensinava as coisas para ele. E disse o irmão Brana que a pregação de João Batista era sobre o machado, sobre gafanhotos, sobre cobras, víboras, essas coisas. Então o trabalho de João não era pouca coisa, vamos dizer assim. Era um trabalho tremendo, tinha que anunciar o Messias para mim e para você, porque senão nós não ia conhecer Jesus em forma de palavra. Então o trabalho que João recebeu era um trabalho tremendo. E quando lá em Mateus 3, quando ele viu, quando João estava ali no Rio Jordão, quando ele viu Jesus se aproximar, ele disse assim, eu até anotei para mim não ficar nas minhas palavras, Mateus 13 disse, João disse, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque João estava falando de Jesus e as pessoas não estavam enxergando quem era o rei. O rei estava sobre a face da terra, vamos dizer, naquele tempo, e as pessoas estavam cegas espiritualmente falando. Então o trabalho, irmão, de João era um trabalho tremendo, que deu condição para nós reconhecer Jesus Cristo hoje. Então não é pouca coisa esse evangelho que está preparando eu e você, não é, isso aqui é tremendo. E nós não vamos ouvir isso aqui na televisão, no rádio,
essa mensagem nós não vamos ouvir de outros, a não ser os seus filhos que vão lá no rádio, digam, ó, o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ou o profeta William Marion Branham nesta era. É nós que vamos falar, porque não vai ter o rádio, o dono do rádio, o dono da TV, não vai falar essas coisas. Quem vai falar é os filhos de Deus que vão falar. Aleluia. E ele diz aqui, vou mais um pouquinho adiante, no parágrafo 43, ele diz assim, ó, e ele foi um homem enviado por Deus, treinado por Deus, e trabalhou para Deus até que Deus e ele se tornaram, ele era o profeta, e a palavra veio a ele na água. Aleluia! Como eu disse a outra noite, ele era a palavra de Deus para o tempo da profecia de Malaquias. Malaquias disse que haveria tal pessoa, e João entrou em cena, e um profeta para cumprir a palavra do Senhor, para aquele dia. Então ele era o sinal para Israel, e eles tão somente tivessem conhecido o sinal. Veja, irmão, e essa palavra não é para esse tempo hoje, é a mesma situação, né, pastor Adílio? Quem vai reconhecer essa palavra hoje? Os seus filhos, os predestinados, que tem religioso que não crê em predestinação, mas tem, Deus predestinou os seus filhos para a salvação, assim como tem o joio, tem o trigo, Deus separa, Deus tem os seus filhos para a salvação, Deus predestinou cada pessoa para a salvação, os seus filhos. Ah, mas irmão, isso não existe, existe sim. Deus predestinou os seus filhos para a salvação. Então, aonde você estiver, aonde eu estiver, quando chegar a hora, o relógio de Deus vai marcar, vai dizer, filho, venha, porque a tua hora chegou. Então, esse é o nosso Deus. Aleluia. E desta maneira, no 45, e desta maneira que o Evangelho é hoje, ele pode ser visto do modo como Deus o apresenta a você. Esse é apresentado a você fora da continuidade da Bíblia, então não é Deus lhe falando. Veja aqui, irmão. Oh, glórias a Deus. Então não é Deus falando, porque não está dentro da Escritura. Não está na continuidade da Escritura, então não é Deus falando, é isso que ele está dizendo, amém? Você não pode trazer a Bíblia e mentir, oh Deus, ela é a infalível palavra de Deus, e ela tem que concordar com a continuidade dele, com o restante da sua palavra. Ela não pode dizer isto em algum lugar e algo mais em outro lugar, acertar ou errar. Ele acerta o alvo cada vez. A palavra faz, então você tem que fazer isto como uma continuidade do restante da palavra. Entretanto, a maneira dele sempre tem sido na palavra. Enviar um profeta antes daquele tempo, antes que ele faça a sua palavra ser confirmada. Amém? Então, quem é o profeta? Agora nós vamos ver. Eu anotei aqui. Quem é o profeta que o irmão Branham cita aqui? Ele diz aqui, ó. Parágrafo 48, eu vou ler o parágrafo 48 e o parágrafo 50. Ó, quem é o profeta para esta era? Jesus disse, examinai as Escrituras. Isto lá está em São João 5, verso 39. Examinai as Escrituras,
Quando eles viram que ele podia discernir os pensamentos que estavam em suas mentes e o chamaram de Beelzebu, ele disse: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. A continuidade da Escritura encaixando perfeitamente com o sinal do tempo. Ele era o sinal de Deus do tempo. Ele era a manifestação da palavra escrita e também podia predizer o que aconteceria. E eles não podiam negar. Ele era o super sinal do dia. Ele certamente era. O Espírito Santo é o profeta. Como disse o pastor Oswaldo, estava falando uma noite aqui. O Espírito Santo é o profeta, por isso que ele não erra, irmãos. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará ou vos ensinará, vos mostrará. Não é verdade? Quando o Espírito Santo vos recebeu, nós recebemos, o que o Espírito Santo fez? Mostrou para nós a Escritura. É isso, é o trabalho do Espírito Santo, o profeta. Todas essas coisas que eu vos disse são todas em enigmas. Não as entendeis agora, porque não é para a vossa era. Mas quando o Espírito Santo vier, ele tornará essas coisas vivas de acordo com a promessa. Não somente isso, mas ele vos mostrará as coisas que estão por vir. Glória, disse o profeta. A continuidade, irmãos, o que o profeta falou dessa palavra, a continuidade da palavra aqui, ó. A continuidade da palavra de Deus, a promessa de Deus, o Espírito de Deus. Estamos vivendo na hora, observando o desvelar das profecias da era. Que tem vindo a cumprimento. Que grande hora estamos vivendo. O Espírito Santo nos mostrando as coisas que estão por vir. Que grande hora então, irmãos. Graças a Deus. Então agora eu vou encerrar aqui com o parágrafo 72. Agora vou encerrar com esse parágrafo aqui. E ele diz assim: então esse é o tempo que nós vivemos, essa é a era que nós estamos vivendo, né? É o Espírito Santo, é o nosso profeta, né? O Espírito Santo nada mais é do que ele toma um homem, toma uma mulher e diz: faz isso, faz aquilo, faz isso. Toma um pastor aqui e faz isso, pastor, faz isso, meu filho, faz aquilo. É o Espírito Santo, o profeta. O irmão Brana foi o homem usado por Deus, mas o profeta é o Espírito Santo. Então, para encerrar aqui, o que era para ser, seu nome será chamado Emanuel. Como será? Deus e o homem se tornaram um. Esse é o super sinal. Ó Deus, se o mundo tão somente puder ver isso, que Deus e o homem são um. O super sinal foi aquele primeiro homem no qual Deus pôde entrar. Tudo que Deus era, derramou em Cristo, né? Por isso que Cristo fez tudo. Curou, libertou, fez, batalhou, suou, derramou sangue. Por quê? Porque era Deus nele, era o Espírito Santo nele, era Deus agindo na terra em favor do homem. Então tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, em você, em mim. Então, não tem motivo para nós ficar triste, aborrecido com certas coisas. Tudo que Cristo era, ele se derramou em nós.
O que nós temos que dar é continuidade da palavra. E vai seguindo, vai seguindo. Tudo que Deus era se derramou em Cristo. E tudo que Cristo era se derramou na igreja. Super sinal. Deus e o homem juntos. Esse seria o super sinal do último dia, quando toda a Bíblia deveria ser cumprida nos últimos dias. Amém. Então aqui nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos dando continuidade na palavra através da nossa fé, crendo em Deus, lutando pela palavra, lutando, fazendo o que está no nosso alcance, porque o que nós não conseguimos fazer, Deus faz por nós, porque Ele sabe até onde nós conseguimos fazer. Mas o que nós conseguimos fazer, vamos fazendo, vamos dando continuidade da palavra, vamos lutando, vamos fazendo. Por quê? Porque Cristo está em você, Cristo está em mim. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a mim, a todos nós, as famílias, que nós sejamos ricamente abençoados por Deus a cada dia das nossas vidas. Deus abençoe.